Então, esse texto, vamos lá, vamos ver o que é que, mas eu quero deixar ele em algum canto, sem que ele fique perdido aí pelas eras dos tempos. Eu estava meditando, pensando, né, justamente isso, tentando entender, né, qual era a função da dor e do sofrimento, né, porque isso é um oito na minha cabeça, eu fico o tempo todo tentando entender, tentando achar explicação, né. E aí de questionamento em questionamento eu vou achando mais questionamento ainda e nunca respostas que me, né, que me aliviam ou que me dê sentido e pronto. E eu estava pensando a respeito desse tema, e aí veio esse texto aqui, então eu vou ler aqui para vocês. Encontrava-me pensativa sobre as dores que afligia as pessoas e o mundo. Me sentia perturbada ao imaginar que o sofrimento imperava no modo humano de viver. Tentava imaginar o que se passava com aqueles que estavam nesse exato momento, sendo afligidos por dores físicas, emocionais ou mentais. Era tão aterrador que não conseguia fixar a minha atenção nessa sensação nem por alguns segundos. Minha mente reagia repelindo tais pensamentos, e meu corpo tentava neutralizar todas as sensações advindas da tentativa em apenas imaginar como estavam aqueles que, nesse exato momento da minha reflexão, padeciam de algum tipo de sofrimento. Fiquei em um estado físico e emocional péssimo. Para poder me recuperar das sensações que meu corpo produziu, precisei imaginar o contrário, que a vida era boa e pacífica para todos que existiam nesse universo. Devo admitir que foi emocionalmente difícil pensar sobre isso. Não é possível entrar em sintonia com esses pensamentos e sentimentos e sair ilesa do processo. Ao refletir que os nossos espíritos aqui estão, servindo como ferramentas para ajudar a consertar uma obra problemática que passou a existir a partir da queda do seu Criador na sua própria criação, é algo que me deixa apreensiva ao imaginar tal possibilidade. Imagino que ele foi o primeiro a sofrer, a sentir o terror diante do inevitável, de passar a existir sem que, no entanto, tenha optado por isso. Isso aqui tem a ver com a queda de Javé dentro do universo da própria criação dele, né? Contudo, alguns seres que existem num contexto de vida diferente da nossa humana resolveram entrar em outra faixa de realidade dessa criação, na tentativa de resgatar o parceiro que, inadvertidamente, ousou criar algo que não estava preparado para efetivar. Um ousou para criar e o outro ousou para questionar. Aprofundando os meus questionamentos, cheguei à conclusão do quanto é complicado compreender que, para que pudéssemos aprender a conviver com o resultado de tudo que surgiu, teria que admitir, que aceitar que a dor e o sofrimento que impera em todo o universo, de forma direta, recai sobre todos nós. É algo difícil de considerar. A decisão não foi tomada por nós, egos humanos, e nem sequer fomos consultados se aceitávamos existir nessa condição. Temos de pelo menos admitir que, enquanto consciência humana encarnada, inevitavelmente, tendo optado ou não, teremos que arcar e administrar o peso dessa decisão, o fato de existir. Aceitar de forma pacífica tudo o que vem no pacote da nossa programação encarnatória não é algo simples. No entanto, existe em nós o desejo de acreditar ou de confiar que os nossos espíritos sabem mais do que nós, meros egos mortais. Penso que algo muito importante escapa aos nossos espíritos, que está na carne, não é nada fácil, que para alguns humanos é demasiado doloroso. Parece-me que certas opções que fazemos no plano espiritual, quando estamos vivendo aqui na Terra, tornam-se pesadas e aflitivas para a nossa sensibilidade. Tenho a convicção de que é necessário seguir adiante, que é preciso realizar o processo de crescimento e evolução que cabe a cada um de nós. É imprescindível seguir adiante apesar de tudo. Não podemos simplesmente repudiar toda a existência material, já que,
foram os seres humanos que acabaram por criar, a partir das suas emoções e atitudes, sentimentos como o amor e a empatia. Fomos nós, a espécie humana, que deu propósito e dignidade a essa criação indevida. Tudo que a gente acabou de falar, né? Todavia, reflito se agir de forma tranquila e resignada no que diz respeito a essa questão é um indicativo de evolução pessoal e espiritual. Penso que sim, que apesar de tudo que foi expresso anteriormente por mim, né, nos transformarmos em seres gentis e amorosos é um imperativo para a nossa evolução espiritual. Ao lançar para o meu espírito estes questionamentos, Lieulus Bell veio ao meu encontro e disse-me o seguinte: o sentimento que você sente, eu, um dia, já senti igualmente. Entretanto, numa intensidade tal que se você tivesse acesso ao desalento que me assolou naquele momento, você agora estaria feliz. Acredite-me, consigo perceber o que se passa dentro de ti. Sinto o que você sente, porém, para mim foi bem mais complicado, já que o corpo no qual eu existia em capela não possuía as condições necessárias ou os elementos para expressar, em forma de pensamentos, as sensações que eu sentia. Ele estava no corpo aprisionado, ele sentia coisas que, ou seja, o sofrimento dele era muito mais profundo do que o nosso, justamente porque nós temos corpos biológicos que dão, seja livre para pensar o que a gente quiser. A gente tem a sensação, tem a emoção e a gente transforma a sensação e a emoção que a gente tem em forma de pensamento. Ele não conseguia fazer isso porque ele não tinha pensamento para explicar o que ele estava sentindo. Foi programado para sentir o que ele estava sentindo. Aí ele continuou. Em várias situações lá em capela, sensações que eu desconhecia me invadiram e acabaram por despertar em mim algo que não compreendia. Tive que processar informações que minha mente sequer havia levantado como mera hipótese. Contudo, ao avançar em meus questionamentos e reflexões, algo deslacrou no meu corpo e na minha mente, e passei a pensar e agir de modo diferente dos meus pares. A partir deste instante, nunca mais fui o mesmo. Passei a ser outro ser. Com a continuação do despertar de novas sensações, de pensamentos conflituosos e, ao me deparar com situações e sobretudo, obrigada a tomar decisões que eu não havia escolhido, minha mente alcançou um novo patamar existencial. Quando o movimento rebelde tomou uma direção mais agressiva, devo esclarecer que, no princípio, as nossas motivações iniciais eram baseadas em pensar que estávamos lutando contra algo ou alguém que havia nos obrigado a viver uma realidade que se apresentava caótica e sem sentido. Todavia, depois de participar da rebelião que ficou conhecida entre os humanos como a Revolta dos Anjos Decaídos, aprendi que o que pode nos tornar seres que agem melhor do que os seus criadores é compreender que a violência física, mental ou emocional que possamos efetivar não é algo que servirá para melhorar esta criação ou para nos tornar dignos diante desta criação. Tive que percorrer um longo caminho para conseguir compreender que é imperioso que ultrapassemos tudo o que sentimos ou possamos sofrer para que, no final, o que possa sobrar seja um eu que existirá livre das necessidades dessa criação imperfeita. É isso. Aí eu concluí, escutei a sua explanação e pensei. E cheguei à conclusão de que o melhor projeto que podemos realizar é tornar essa existência digna para todos os seres que existem nesse universo. Temos que tentar a todo custo pacificar as nossas ações, as nossas emoções, os nossos pensamentos, tornando mais suave a nossa vida e a dos nossos companheiros de jornada.
Precisamos tentar, apesar dos erros, das dificuldades, das dores e das alegrias que nos deparamos no nosso caminho, agir como um Deus agiria se aqui estivesse encarnado. Não existe outra forma de dignificar a vida humana, sem que ofertemos a esse mundo o que existe de mais valioso em nossos corações, a compaixão e o amor que possamos sentir uns pelos outros. O bem que existe em mim e em cada um será a nossa maior recompensa. Que ele possa se expressar no mundo através de mim e de todos nós. É um texto que foi produzido por uma mente humana e uma mente não humana, né, a respeito das dores e do sofrimento humano.